Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Live com a... Vou botar um filtrinho aqui, né? Só para aliviar nossas olheiras. Live com a Tati, que eu tô super ansiosa. Um tema que eu não domino nada. Então tenho muito aí a aprender junto com vocês, com a Tati. Oi, Tati. Tati já tá por aí. Simone, ó, a Tati já chegou, já mandou uma solicitação. E aqui. Boa tarde a todos. Olá, olá. Quem tá por aí, gente? Oi, Tati. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Não liguem, gente. Eu faço minhas lives geralmente dentro do carro, É tá? mesmo? E pega bem É, seu 4G aí? pega bem, geralmente no caminho da universidade ou quando eu tô saindo do consultório, que são os horários que eu consigo marcar alguma. Ou é 7 da noite ou 8 da noite, que é o horário que eu tô em trânsito, ou é Aham. no meio-dia. Então são horários que para mim precisam realmente. é, eu parar um pouquinho aqui, deixa eu até botar um filtrinho aqui para melhorar, pronto, outra pessoa. Ah, tô. Porque senão eu não consigo fazer live, enfim, os meus horários são muito loucos, muito loucos. Corre, né, Então, Tati? Trabalha muito, é, né? na verdade, porque atendimento é atendimento em consultório, é no período comercial, né? Então, Aham. assim, das 8, das 9 até 8 da noite, 7 da noite. E eu sou Uhum. professora universitária, então o que que Uhum. acontece? À noite eu dou aula também. Então, geralmente, 7h30, 8 horas, eu tô entrando com a turminha. Então, Já tá funcionando aí, Tati? Assim, já estão abertas as universidades? não, não, tudo online, Aula tudo online. online. Tudo lá, Aham. aula online, pós-graduação online, todo mundo online. A gente está se adaptando Aham. aí ao novo. Eu não E sei se você dá aula como. para turmas de que Da área da curso? saúde, eu dou aula de farmacologia, Geral. então, geral. Então, vai desde medicina, odonto, farmácia, Aham. nutrição, enfermagem e Aham. pós-graduação também. Trabalho bastante com alunos de pós-graduação na Plenitude. Eu dou aula na área tanto de nutrição quanto na área de farmácia, né? Aham. Então, e tenho a minha pós também lá na Plene, na área de farmacologia que está começando agora. Então, Que é eu uma divido pós-graduação sua. isso. Eu sou Aham. coordenadora lá nessa pós, uma pós só de Legal. farmaco e uma pós Aham. bem voltada para toda essa questão hormonal mesmo, assim, né? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. É Aham. uma pós Uhum. de longevidade na qualidade de vida. Uhum. Aí a gente Gente, faz só isso. para muito legal, só para assim dar uma situada, Tati, e a gente começar, foi o seguinte, por que que eu chamei a Tati para fazer uma live? Eu não entendo nada, tá, Tati? Assim, não é uma área que eu domino, né? Até te mandei um áudio e falei assim, não entendo nada, assim, dessa parte de reposição hormonal e etc. Não é uma área realmente que eu estudo. E aí a gente se conheceu, né, através do Belmiro, numa sala que a gente fez falando sobre saúde da mulher, e eu fiquei encantada, assim, ver o seu conhecimento sobre esse assunto. E sem dúvida, é um tema que existe, assim, muito mito, muito preconceito, muita desinformação, né? E eu me incluo nessa, assim, não tenho realmente nenhuma expertise nesse assunto, e acho que é um tema que a gente precisa abordar, porque eu acho que tudo que envolve, né, a saúde da mulher de uma forma geral e qualidade de vida, né, quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente sempre associa a um primeiro momento a uma coisa assim, opa, hormônio não é bom, pode ter câncer, repor hormônio não é uma coisa bacana, tô fora, etc e tal. E eu te vi muito qualificada e competente para falar sobre o assunto. Então, eu já falei assim, Tati, ó, vamos marcar uma live, porque eu acho que vai ser muito importante a gente falar sobre esse tema e trazer a informação que é o mais importante é isso que você faz, né? Baseada na ciência, né? Então, assim, o que que você tem estudado, o que que as pesquisas têm mostrado, como é que funciona isso no corpo da mulher, quando é que é indicado, quando é que não é, esse tipo de coisa. Então, assim, muito obrigada por, mesmo na sua correria aí danada, Imagina. disponibilizar um pouquinho do seu tempinho para compartilhar muito conhecimento aqui com a gente, tá?
Obrigada, eu que agradeço, Mari. Essa recíproca é muito verdadeira. Quando nós estivemos juntas no Clubhouse, que o Belmiro, né, que eu falei para ele que o universo nos uniu, aí botei entre parênteses, arroba The Belmiro. Salles, ele é o universo, porque ele me apresenta sempre pessoas fantásticas. Se fosse só ele, já seria suficiente, mas ele me dá um monte de gente muito mais fantástica ainda. Então, quando eu te ouvi falar, eu falei, gente, olha isso! Olha que trabalho importante, olha como eu sou ignorante em tantas coisas que Sim, né? a gente foca em algo e a gente se alimenta com esse foco, porque na verdade a gente quer trazer tudo para aquilo que a gente compreende, mas tem um milhão, um trilhão de coisas que estão juntas a tudo isso, que eu Sim, falei, e fora da nossa alçada, a gente não vai ser é, excelente em tudo. E é muito bom é, a gente ver pessoas que são muito excelentes em uma área, né? E podem contribuir com aquilo. E é exatamente isso que você falou. A gente tem que se unir e fazer essa troca, né? Instagram é muito legal por isso, porque você tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão assim em outros lugares, que dominam muito um assunto e podem trazer luz para uma área que de repente para você tá tão na ignorância, né, em relação àquilo, tão sem conhecimento sobre aquilo, então é muito bacana. Obrigada pelo convite, dando boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada pelo tempinho que vocês separam também para poder ouvirem o que a gente tem para falar. E isso é muito gostoso, porque hoje, por mais que a internet esteja aí, né, mediando tanta coisa absurda, eu só olho para o que é bom, sabe, Mari? Eu vejo assim, Sim. parei meu carro feliz da vida, coloquei meu batom, falei, não, agora que estava ouvindo minhas músicas para chegar aqui com uma energia super alta. Então, a gente acredita que o conhecimento, ele é realmente divisor de águas e é o que tem capacitado hoje o ser humano para viver melhor e para viver mais tempo. Então, esse assunto é altamente pertinente. Obrigada pelo convite. Que bom. Tati, como eu falei rapidinho antes com você, né? Geralmente eu assim, quando eu chamo alguém para fazer live, eu preparo assim uma meia dúzia de perguntas, de coisas que eu acho que são as dúvidas principais e tal. Mas eu não fiz isso dessa vez, porque são tantas dúvidas e eu acho que seria legal a gente trabalhar assim umas questões bem de base, é o que você falou, né? Eu acho que você já sabe quais são as dúvidas assim principais que surgem, mas eu vou começar te perguntando o seguinte: o que é reposição hormonal? Tá, deixa eu aqui. Pronto. Reposição hormonal. Se a gente for pegar realmente o significado da palavra, seria você devolver ao corpo desse indivíduo. Vamos focar para a mulher, talvez aqui nesse primeiro Vamos, momento, vamos. né? Vamos focar para a Então, mulher. a Isso. mulher, então a gente está repondo, na verdade, os níveis hormonais que estão faltando, que estão desregulados. A gente precisa compreender que quando nós falamos palavra hormônio, realmente aquilo que você disse, o cabelo levanta, a pessoa já fica, não, isso não é nada natural, ou eu vou adoecer, eu vou ter câncer em função disso. As pessoas têm uma imagem muito negativa da palavra hormônio, 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 né? Bom, a gente precisa compreender que para a gente acordar, a gente precisa de hormônio. Para a gente dormir, a gente precisa de um hormônio. Para a gente poder colocar a energia para dentro da célula, a gente precisa de hormônio. Para a gente manter nossas funções cognitivas, nossa inteligência, nossa fala, nossa escrita, nossa audição, a gente precisa de hormônios. Então, o nosso corpo, ele é mediado por moléculas chamadas de hormônios, que têm ação aonde elas são produzidas ou uma ação distante de onde elas são produzidas e que elas fazem uma orquestra em cima de todo o nosso metabolismo. Então, a gente já tira um peso, né, dessa palavra. O que acontece é que muitas vezes nós produzimos N desses hormônios. Então, nós produzimos cortisol, nós produzimos insulina, nós produzimos melatonina, nós produzimos estrogênio, nós produzimos testosterona, nós produzimos aldosterona, nós produzimos muitos hormônios no nosso corpo. Quando há uma deficiência em função de algum quadro de doença, de alguma patologia, de algum estilo de vida inadequado, pela utilização de algum medicamento que, por exemplo, os glicocorticoides, né? As zonas da vida, prednisona, tudo isso bagunça muito o nosso organismo. A gente precisa usar diante de um processo inflamatório, aí Covid, né? A gente tem uma fase extremamente inflamatória, a segunda fase do Covid, ela é extremamente inflamatória. Então, a gente tem que cuidar, vai ter que usar um corticoide em alguma fase da vida. Esses hormônios que são sintéticos,
que nós usamos através de medicamentos, eles fazem um desbalanço no nosso organismo. Mas o que é mais importante a gente focar na questão mulher é que ao longo da vida, tanto homem quanto mulher, tá? Ao longo da vida, nós vamos perdendo a capacidade de produzirmos esses hormônios. Eu estou falando de grande parte deles, né? E além disso, a gente perde a capacidade de fazer com que aqueles que já estão produzidos em níveis, digamos, ideais, eles perdem a sensibilidade. A gente fica resistente à ação deles. Então, pensa, a gente é programado para nascer, mas a gente é programado para morrer. Parece muito drástico isso. Não tem como um organismo ser hiperfuncional durante 80 anos, 90 anos, 100 anos. Alguma deficiência natural, senescente, a gente vai apresentar. E quando a gente fala de mulher, a gente tem um órgão chamado ovário, que ele é extremamente responsável pela produção de, por exemplo, estrogênio, da progesterona, da testosterona, que é o que a gente mais vai conversar aqui hoje, né? Trazer essa conversa para os hormônios sexuais. Porque quando a gente fala hormônio sexual, Mari, dá a ideia assim, ó, de que estrogênio, progesterona e testosterona só servem para regularem ações sexuais no organismo. Reprodutoras, libido, sexo. Não. São hormônios sexuais porque desenvolvem características sexuais? São. Mas eles são hormônios que agem no nosso metabolismo por completo. Por exemplo, a testosterona. A testosterona é um hormônio responsável pela libido. Ok. Mas a testosterona é um neuroesteroide. Ela tem uma ação no sistema nervoso central específica e que não tem nada a ver com sexo. Ela tem a ver com regulação do metabolismo, ela tem a ver com o processo de sono e vigília, ela tem a ver com o processo de aprendizado, ela tem a ver com o processo de aumento de todo o circuito dopaminérgico, que a dopamina é aquele hormônio que dá pra gente a recompensa, né? Então, a testosterona é o hormônio das pessoas que são valentes, né? Quando você está num risco, está num perigo e você precisa ser valente diante daquela situação, o que você faz? Você libera a testosterona no seu corpo. Então, muitas vezes a gente acaba rechaçando, a gente acaba marginalizando estes hormônios, que são o quê? Medicamentos também, que muitas vezes são abusados, são usados em excesso. Como o álcool é usado? O álcool é ruim? Não, o álcool, sabendo usar, é maravilhoso para uma confraternização, para você fazer uma harmonização com um prato gostoso, com uma carne, com um frango, com um vegetal. Então, as pessoas têm muitas vezes pego esses hormônios sintéticos, que na verdade são cópias daqueles que nós produzimos, querem muitas vezes exacerbarem as ações dele no nosso organismo, e aí começam os colaterais, aí começamos a perder todo o controle do metabolismo, da fisiologia, do crescimento dos tecidos, e aí a gente tem doença por excesso de hormônio. Mas a gente tem doença por excesso de hormônio sintético, né? E óbvio que a gente tem que regular os nossos endógenos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, nessa primeira fala, é compreendermos que os hormônios são essenciais à vida, compreendermos que, independente da classe que eles sejam, que eles pertençam, eles regulam N vias metabólicas, N vias fisiológicas. O cortisol é importante para um monte de coisa, não é só para te deixar estressada. O cortisol, ele é importante porque ele é um hormônio anti-inflamatório. Então, os hormônios, eles funcionam de N vias. E quando nós estamos em alguma deficiência metabólica, seja ela por questões de idade, por uso de alguns medicamentos, por uma vida não adequada em função de atividade física e alimentação, a gente precisa estar o quê? Devolvendo a estas células os hormônios que lhes foi tirado. Ou muitas vezes silenciando, né? O excesso da insulina, o excesso do cortisol. Então a gente precisa só diferenciar isso. São importantes para o nosso metabolismo. Nossa idade é muito sem vergonha. A gente, ao longo da vida, vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade dessas células se comunicarem através dessas vias hormonais. E aí a gente precisa fazer a tão temerosa chamada terapia de reposição hormonal, que o diabético faz desde que ele descobre que é diabético. Sim, reposição de insulina. Insulina, mas aqui a gente está focando uma terapia
de reposição hormonal de Uhum. hormônios relacionados Uhum. principalmente à saúde sexual. Uhum. E aí seria Entendi. estrogênio, seria progesterona, seria testosterona. Muito tempo atrás, nós tivemos moléculas que foram colocadas no mercado para a gente poder repor esses hormônios nas mulheres, né? Nós colocamos esses hormônios no mercado e eles realmente foram hormônios que trouxeram muitos colaterais. Então, não é mentira. Você pode buscar nas bases literárias que o uso do estrogênio esteve associado a muitos casos de cânceres em mulheres. O uso Uhum. do estrogênio já esteve associado a muitos eventos tromboembólicos nas mulheres. Causaram muitos acidentes vasculares encefálicos, né? Muitos infartos. Isso lá atrás, Mari. O uso Isso foi estro... por falta de controle de dosagem? Por que que você acha que foi a causa desse excesso de colaterais? Perfeito. Excesso de dose. E as moléculas que foram sintetizadas no passado, elas não conseguiam ser muito seletivas. Então, Uhum. elas eram moléculas muito potentes e que não havia seletividade de ação. E a gente não conhecia também a possibilidade de a gente administrar esses hormônios por outras vias. Quando eu falo nas aulas de testosterona para os meninos, nos Estados Unidos, eles já têm medicação para reposição de testosterona intranasal. Olha só, é tipo um Budecort daquele, um Soline, Aham. né? Aham. O cara tá lá no carro, pega a testosterona, psh, psh. Por quê? Mucosa nasal extremamente irrigada, muito vaso sanguíneo, cai direto na circulação sistêmica, não passa pelo fígado, então a gente não tem Aham. o problema do metabolismo hepático e ele Aham. fica com os níveis de testosterona ali durante o dia sendo mantidos. Então, Aham. além de doses muito altas, isso é muito verdade, além de hormônios que foram sinteticamente produzidos sem muita seletividade, hormônios com muitos colaterais, a gente não tinha outras vias de administração. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que mulher que usa estrogênio pode ter câncer de mama ou pode ter Uhum. acidente vascular encefálico. Bom, pode acontecer se houver um histórico de câncer, se a dose de hormônio estiver alta, a gente vai entrar em tudo isso. Mas se você faz a administração através de implantes, se você Uhum. ou você faz a administração através de géis, por exemplo, e você evita a via oral, o risco de tromboembolismo cai drasticamente. O risco de câncer de mama cai drasticamente. Por quê? Nós estamos com moléculas mais inteligentes, nós estamos com dosagens menores e que são mais efetivas e menos tóxicas. E a gente está aprendendo a administrar esses hormônios por várias vias de administração que evitam a via oral, que seria a via que entraria em contato com o sistema gastrointestinal, passaria pelo fígado e alteraria a cascata de coagulação, alteraria a presença de algumas enzimas, enfim. Então a gente tem evoluído em função disso. E aí os hormônios se tornam, hoje, você não pode chegar como que eu posso falar? Você não pode condenar uma mulher que tem um histórico de câncer de família, né? Tem um Uhum. histórico, minha mãe teve câncer de mama, minha irmã teve câncer de mama. Você não pode hoje condenar essa mulher à não utilização de hormônios na menopausa, por exemplo, em função desse histórico. Porque a gente sabe que alguns tipos de hormônios podem exacerbar quadros de cânceres, podem piorar cânceres. Aí o oncologista vai ter que entender qual é a gravidade desse câncer, se ele é estrogênio dependente ou não. Mas mesmo mulheres que têm câncer hoje, elas conseguem fazer reposições hormonais porque nós conseguimos entregar para elas medicações mais seguras, nós conseguimos entregar para elas vias de administração mais segura. Então, assim, Uhum. na minha família tem histórico de câncer, não posso fazer reposição. Não, inclusive, os dados hoje mostram que mulheres que fazem reposição de hormônios na menopausa têm uma incidência ou, na verdade, uma prevalência de cânceres menor do que as que não fazem. E isso é maravilhoso, porque hoje a endocrinologia, a farmacologia estão encontrando caminhos, a ginecologia, né? A nutrologia, estão encontrando caminhos de reporem o que falta sem agredir esse organismo, sem Uhum. exacerbar respostas oncogênicas. Isso é maravilhoso. Perfeito. E Tati, esse nome é reposição hormonal bioidêntica.
o hormônio de fato é bioidêntico ou, na verdade, ele é sintético, a testosterona é bioidêntica? Como é que existe isso mesmo? Mari, excelente pergunta. Excelente pergunta e de uma utilidade, sim, pública geral. Ah, que bom. Esse termo, ele, na verdade, ele foi conduzido de uma forma bem midiática. A indústria medicamentosa é uma potência. A indústria farmacêutica, a gente está vendo com as vacinas, né? Sim, É guerra de gente grande. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares movimentados por essa indústria. Uma das indústrias mais ricas do mundo é a indústria farmacêutica. sim. A indústria petrolífera entra junto, mas a indústria farmacêutica domina o mercado. Bom, nós temos ali, adjuvando esse cenário, as farmácias de manipulação. O mercado magistral, que faz o quê? Que individualiza a dose, que personifica a dose, que entrega medicamentos que muitas vezes a indústria, por questões de custo, não consegue produzir. Então você consegue tipo um self-service ali dentro da farmácia de Uhum. manipulação e você consegue muitas vezes ter ali uma identidade de tratamento muito mais intensa. Bom, essa questão de trazer o termo bioidêntico foi uma terminologia da farmácia magistral, da farmácia de manipulação, que trouxe para a gente, para o mercado, né? Para o quê? Aquecer esse mercado e chamar a atenção de que, ó, nós conseguimos manipular uma dose específica para a Tati, para a Uhum. Mari. Aqui a gente tem, por exemplo, para o Felipe, né? Para a Ana. A gente consegue entregar uma dose personalizada, muito mais idêntica, muito mais biologicamente falando, compatível com o que ela precisa. Então foi essa jogada aí, né? Foi essa a jogada. Então vamos lá. Todo hormônio que nós hoje compramos e usamos, ele é sintético. E isso não é Uhum. desmérito. Sim, sim. E, né, e todo hormônio sintético que está numa cápsula, numa ampola, numa injeção, precisa ser idêntico, digamos, semelhante àquele que você produz. Porque senão os nossos receptores celulares não reconhecem essa molécula. Então vamos lá, ó, um exemplo bem prático, tá? Decanoato de nandrolona, a decadurabolin, que é um hormônio, um tipo de hormônio anabólico androgênico, muito utilizado na ortopedia para recuperação de lesões musculoesqueléticas. Também é um tipo de hormônio muito utilizado na caquexia do câncer, muito utilizado também em pacientes politraumatizados, que perderam grande parte da massa óssea, da massa muscular, e, obviamente, também tem sido utilizado para fins estéticos e esportivos, porque a nandrolona também aumenta o músculo de quem é saudável, certo? Quando a gente pega o decanoato de nandrolona, a nandrolona é a molécula ativa que vai se ligar no receptor. Ela é muito parecida com uma progesterona. Então, olha só, a progesterona é anabólica, né? Então, a nandrolona, ela é uma prima da progesterona, ela é parecida com a progesterona. E o termo decanoato é porque a gente colocou junto da nandrolona um monte de molécula pendurada para ela durar mais tempo no nosso corpo. Então, pensa assim, ó, eu tô parada bem em frente a uma BR, então, assim, o ambiente está sendo extremamente favorável para eu poder ser bem analógica com vocês. Pega um caminhão que tem uma cabine e tem uma carroceria que caibam 10 carros. Pega um caminhão com uma cabine que tem uma carroceria para 2 carros. Então, um que tem uma carroceria gigante, uma cegonha, que cabe em vários carros, vários empilhados, um dentro do outro, em cima do outro. E um caminhão que tem uma cabine e que tem uma carroceria pequenininha. Se vir um trem, se vir um ônibus, se vir um outro caminhão e colidir contra este caminhão que tem 10 vagas para carro, vai demorar mais tempo para a gente atingir a cabine e a gente pegar o motorista. Se esse mesmo caminhão super grandão lá, ou um trem-bala, colide nesse caminhãozinho de carroceria pequena, o que acontece com o motorista? Já pega o motorista na cabine e já amassa a cabine. É a analogia que eu faço com as moléculas. Quando você traz uma molécula que se liga no receptor, mas você coloca vários carbonos pendurados nela, o teu corpo leva mais tempo para metabolizar essa droga. Ou seja, Uhum.
o trem vai vir, quem é o trem? São as enzimas, as esterases plasmáticas, né? As hepáticas. Elas demoram mais tempo para ir degradando a droga, Mari. E aí o que a gente faz? Essa droga dura mais tempo no nosso organismo. Por isso Uhum. que um decanoato de nandrolona, a gente faz uma aplicação a cada 21 dias. E se fosse uma oxandrolona, por exemplo, que não tem esse monte de carbono pendurado nela, a gente toma de 8 em 8 horas, de 12 em 12 Hum. horas, de 6 em É 6 oral. horas. É oral. Então, a farmacologia conseguiu pegar moléculas semelhantes à que nós produzimos, sintetizou essas moléculas, permitiu com que elas pudessem aumentar o tempo de meia-vida delas, que elas pudessem ser entregues por outras vias de administração. E é óbvio, elas não são iguaizinhas às moléculas que nós produzimos, porque as moléculas que nós produzimos, rapidamente elas saem do sangue. O Uhum. tempo de meia-vida do GH, o tempo de meia-vida do GH são minutos. Você produz o seu GH lá na hipófise, ele é liberado, ele dura minutos na corrente sanguínea. O GH que a gente compra na ampolinha ou na caneta e aplica numa criança que tem déficit de crescimento, ou uma mulher que tem níveis baixos de GF, ou em homens que têm níveis baixos de GF, ele tem um tempo de meia-vida maior, ou seja, ele dura um pouco mais no organismo. Porque imagina, Uhum. toda hora a Mari tendo que se picar. Não Sim. haveria essa necessidade, né? Então, o Uhum. termo bioidêntico, ele é um termo redundante e que Uhum. não faz dessa medicação mais segura. É que, na verdade, você personifica a dose, você reduz. Agora, pega assim, por exemplo, Durateston é uma medicação que os meninos usam muito, né? Durateston não pode em mulher, não pode em mulher. Claro, a dose é muito alta. Se você pega uma ampola daquela e aplica na Mari, óbvio que isso vai virilizá-la. Mas se você pega um pouquinho dessa Durateston e você veicula num gel, a dose que passa pela pele da Mari é muito baixinha. E não vai trazer para a Mari colaterais. Daí, sabe o que eles falam para gente? Ah, essa dose é bioidêntica. Não, essa dose é segura. Essa dose foi projetada para esse corpo totalmente É a esbelto, mesma magrinha. coisa, é a mesma coisa, só que eu entendi a jogada. E realmente, né, todo mundo, as pessoas começam a utilizar, né, o gel bioidêntico, enfim, a reposição bioidêntica, com essa cabeça de que não, é igualzinho ao que é produzido no meu corpo, né? Na verdade, é a É, mesma coisa, com uma possibilidade de você ter uma dose de fato individualizada para as suas necessidades, né? exatamente, exatamente. Você vai encontrar na literatura, se tiver alguém aqui da área de pesquisa, vai dizer, ah, mas esse termo está na literatura. Ele está na literatura, mas ele não é interpretado dessa forma. A gente Uhum, precisa, quando a gente entrega qualquer substância para um organismo, ele precisa ser biocompatível e biodegradável, senão ele se acumula. Então, a questão de ser bioidêntico para a literatura não tem nada a ver com o que esses apelos comerciais têm dito. Ah, é mais uhum. seguro. Não. Testosterona é testosterona na ampola, na cápsula, no No gel, no gel, no implante. implante. Tá? Então, assim, claro que a gente vai ter tipos diferentes, né? Decanoato de nandrolona, enantato de testosterona, masteron, que é a drostanolona, trembolona, os estrogênios também, valerato de estradiol, a gente vai ter vários nomes. Por quê? Uhum. Porque eles são moléculas que vão entrando e vão saindo do mercado, são as novas gerações dos medicamentos, então você vai encontrar vários tipos de sais. Sal rosa, sal do Himalaia, mas é sal, Uhum. né? E é a mesma analogia que a gente tem que fazer para os hormônios, tá? Perfeito, entendi. E Tati, quais são os critérios de avaliação? O que é importante, né, cada mulher saber quando ela começa a pensar assim, talvez eu tenha vontade, porque eu acho que existe as mulheres que pensam em reposição hormonal numa idade um pouquinho mais avançada, né, quando já estão de fato começando a entrar
na menopausa, estão começando a perceber essas alterações, né, bem marcantes. E eu acho que existem muitas mulheres que pensam em reposição hormonal numa idade um pouco mais jovem. Por exemplo, eu lido muito com mulheres pós-parto, que a gente tem uma mudança assim muito agressiva do corpo, né? Obviamente, por toda a alteração hormonal que ocorre, né, ao longo da gestação, no período do puerpério e tal. E eu recebo muita queixa assim, de mulher do tipo, caramba, meu corpo nunca mais foi o mesmo, meu corpo não responde da mesma forma, etc. O que é importante avaliar antes de você pensar em fazer um tipo de tratamento de reposição hormonal? Ótima pergunta também, Mari. Bom, eu estava aqui fazendo um brainstorm, lembrando da minha adolescência, né? Quando você fala assim, qual é a hora de a gente realmente intervir Uhum, quando você não está rendendo tanto quanto você rendia, ou uhum, se é treino, ou se é memória, enfim. E uhum. eu me lembro que na adolescência a preocupação era, ai, quando que eu vou ser tão inteligente? Quando que eu vou ser tão musculosa? Quando que eu vou ser tão importante, né? Então a gente vive numa projeção de ansiedade, né? Então, assim, desde o momento que a gente menstrua, a gente coloca na cabeça da gente a mulher que a gente quer ser, se é mãe, se não é, se é atleta, se não é, se é a gostosona do bairro, não é, desculpa a expressão, mas a gente foca numa imagem. Sim. E ao longo da vida a gente precisa construir essa imagem, esse corpo, esse metabolismo, né? E aí quando a gente chega numa idade, por exemplo, eu tenho 40 anos, parece que a ideia de repor hormônio é só quando a gente está lá imprestável, acabada, quando a vida não existe mais, Isso, né? é E isso que aí eu a queria gente saber. Quando é a hora, assim, e como fazer para amenizar, de repente, esses efeitos senis que vão vir, porque a vida, ela é finita, né? Então, assim, eu gostaria de ter mais qualidade de vida, eu gostaria de render mais, sim, ter mais tempo me sentindo bonita, me sentindo útil, me sentindo bem disposta, né? Me sentindo produtiva, né? Então, assim, o que pode ser feito e quando é a hora, né? Exatamente. Então, assim, se a gente sai dessa preocupação, né, de que hormônios realmente precisam estar em equilíbrio, independente da faixa etária que você esteja inserida, Uhum. independente da fase de vida que você esteja vivendo, independente da atividade física, da dieta que você esteja fazendo, seus hormônios precisam estar regulados. Então, se você chegar num consultório de uma pediatra, né? E aí essa menina tá lá antes dos 18 anos, menstruou, digamos assim. Aí ela passa da pediatra, vai lá para ginecologista. Se houver a necessidade da ginecologista entrar com algum tipo de hormônio nessa fase, ela vai entrar. Então a resposta bem básica é assim: quando que eu preciso repor meus hormônios? Quando eu identifico, quando eu falo eu estou falando da equipe de saúde, seu Uhum. médico, seus exames clínicos denotam, mostram, demonstram que, opa, esses níveis aqui estão abaixo dos níveis ideais. Não é uma condição sine qua non, assim, eu tô com baixa Uhum. testosterona, eu vou dar testosterona para essa mulher. Não. Uhum. Existe também uma necessidade de uma avaliação clínica. Então, a gente tem Sintomas, né? os sintomas, a gente tem sinal, a gente tem os sintomas. Você vai encontrar uma gama de médicos que não é a favor da reposição de testosterona para todas as mulheres. Eles estão certos? Talvez. Estão errados? Também. Existe ali uma interpretação dessa consciência. E por quê? Porque nem sempre quando você devolve para a mulher estes hormônios que faltam, ela volta ao seu eixo normal. Você pode entregar uma mulher que está com baixa testosterona. Você pode trazê-la para os níveis ótimos de testosterona, Mari, e a libido dela não melhorar. Por quê? Uhum. Porque libido não se faz apenas com testosterona. Porque Uhum. libido se faz com dopamina, libido se faz com acetilcolina, libido se faz com noradrenalina, libido se faz com controles de serotonina, com controles de prolactina, libido se faz com citocina, se faz com carinho, com chamego. Então, às vezes, você coloca uma paulada de testosterona nela, né? E você diz, não, olha só, ela tá com testosterona negativa. Não, vamos dar um gel de testosterona. E a paciente não melhora. Não melhora e, além disso, ela desenvolve efeitos colaterais. Porque, vamos lá, não é porque são hormônios, não é porque eles estão calculados para o que você precisa, que colaterais não existirão.
A Uhum. água tem colateral. Você não pode dar água para um paciente que está o quê? Com o seu sistema renal comprometido. Um paciente renal comprometido, ele molha a boca, ele não toma água. Por quê? Uhum. Uma gota de água bagunça todo o sistema fisiológico dele. Então, mesmo que você esteja dentro de uma faixa de segurança de uso, toda substância farmacológica tem potencial, tem risco de desenvolver colaterais. E aí você entrega, às vezes, testosterona para a mulher e ela, por exemplo, não está treinando, não está fazendo dieta, ou ela está com um problema de relacionamento. Não adianta dificilmente você vai ver os benefícios desse medicamento nesse organismo, Uhum. né? Então, pegar o estrogênio. Quando a gente está entrando na menopausa, quando a gente está abrindo a idade lá para os 45 para frente, né? E o que acontece com a nossa lubrificação vaginal? Ela diminui, porque os nossos níveis estrogênicos diminuem. Os nossos níveis de testosterona também diminuem, porque a testosterona, ela deriva-se em estrogênio. Ela pode ser uma dihidrotestosterona derivada ou um estradiol derivado. Mas vamos ficar só no estradiol. Então, a mulher, ao longo da sua idade, ela vai perdendo índices de estrogênio. Por quê? O ovário vai se tornando hipofuncionante. A gente não tem as nossas células ovarianas sendo funcionais durante toda a nossa vida. Nossa reserva ovariana vai baixando e a gente não vai tendo óvulo para amadurecer. A gente vai também tendo uma resposta central de liberação de FSH e de LH também alterados, que são os hormônios, as gonadotrofinas, que estimulam os nossos ovários, são programados por uma faixa de tempo. Mulher não precisa produzir filho a vida inteira. Então, esse LH, esse FSH vai ser funcionante nessa faixa que a gente chama de idade fértil. Uhum. Antes disso e após disso, a gente tem bastante, tanto que na puberdade, né? É difícil controlar o hormônio na puberdade, como é difícil controlar o hormônio nessa fase mais senescente. Então, se a mulher consegue, durante toda a sua vida, quando eu falo fértil, eu não estou forçando ninguém a ser mãe, né? Porque Uhum. é aparelho reprodutor, né? Não é só para isso, mas a gente vai usar os termos corretos, né? Então, Sim. esse período fértil aí, que a gente tem níveis de estrogênio X, de progesterona X, de testosterona Y, de FSH, de LH, de prolactina, se durante essa fase reprodutora ali a gente não tem esses hormônios ideais, eles estão abaixo ou estão acima do que é preconizado, o médico vai intervir com alguma forma farmacêutica, com algum medicamento, com algum tipo de estrogênio, com algum tipo de progesterona ou com algum tipo de testosterona para devolver para essa mulher, mesmo que não esteja em menopausa, devolver para ela as suas funções orgânicas normalizadas. Então vamos lá, eu tenho 40 anos. Mari, desde os meus 29 anos, eu vou ao médico para reconhecer a minha saúde hormonal. Porque Uhum. a minha família toda vem de menopausas precoces. Uhum. Então, eu tenho chance de entrar na menopausa precocemente. Então, assim, Uhum. quando faltou um pouquinho de estrogênio, meu médico já me deu. Quando faltou um pouquinho de progesterona, ele já me deu um anticoncepcional com uma dosagenzinha maior de progestina. Quando eu fui atleta de fisiculturismo por 4 anos. E eu fui da categoria biquíni. Então, eu tinha que ser assim, magrinha como você Magrinha. é, muito sequinha. E eu sempre tive mais volume muscular. Então, assim, foi muito difícil catabolizar também, né? Então eu tive que trabalhar, por exemplo, com hormônio tiroidiano para conseguir entrar na forma, porque eu tinha muito ombro, eu tive que usar T3 para conseguir tirar um pouco desse músculo. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas Uhum. só para entender que esses Uhum. ajustes são feitos em função da tua apresentação aguda, do que você está apresentando no hoje. Então, meninas que nos ouvem, mulheres que nos ouvem, você não precisa esperar os 40 anos para você ir a um médico e perguntar a ele como é que está a sua saúde hormonal. Primeiro, Uhum. que a gente pelo menos uma vez por ano tem que estar no ginecologista fazendo preventivo. Acima dos 40, exame de mama. Então, o médico vai te avaliar em função das quantidades de hormônios que você tem produzido. Por exemplo, se estiver faltando melatonina, vamos dar melatonina. Se estiver faltando insulina, vamos dar insulina. Se estiver faltando cortisol, vamos dar uma cortisona.
Então a gente Ô, não precisa esperar Tati, essa fase. Diga. desculpa te interromper, é só porque você falou dessa questão da faixa hormonal, eu sempre tive essa dúvida também. Então, por exemplo, quando você pega um exame de sangue, é óbvio que a gente sempre tem que correlacionar com sintomas clínicos, como você falou, né? Mas, por exemplo, você pega um exame, dosei minha testosterona, ela vai de. Qual é a faixa de 20, normalidade? 25 nanogramas por decilitro a Aham. 90, 100. Você que treina, por exemplo, Essa muito, total. pode chegar. Isso, total. Aham. Aham. Entre Então, 25 e 100. e aí eu já ouvi muito, né? Falando assim, você tem que, é legal você repor e você tentar sempre estar no máximo dessa faixa, de acordo com a sua faixa etária. Isso faz sentido? Realmente é melhor sempre estar ali ou não? Como é que funciona essa questão do parâmetro médico para avaliar a dosagem ideal, né? Em que níveis você tem que se manter? Ai, Mari, adoro tuas perguntas, porque Ah, elas são muito importantes e elas resolvem muitos problemas. Se o pessoal tiver ideia de que a gente está abrangendo o cerne do problema, de verdade, essas perguntas se derivam em 20, 30 outras perguntas. E não precisariam, né? sim, Isso aham. isso é muito importante. O ideal seria a gente ter uma ideia de qual é a variação intraindividual. Isso é difícil de Uhum. ter. Você não vai ficar Porque fazendo você teria que exame. ter um histórico gigante para ter uma noção, né? E Não aí, tem como. mãe, antes de ser mãe, durante a gestação, depois da gestação, quando foi atleta, quando terminou um relacionamento, quando trocou de trabalho, quando mudou de cidade. Imagina você fazer essas variáveis serem cruzadas com os picos hormonais. Era o ideal a gente ter uma ideia da nossa variação intraindividual. Além de nós produzirmos ao longo de todo o mês quantidades diferentes, então sim, Mari, eu dosei minha texto faz uns 20 dias, tá? É muito difícil que minha texto tenha variado muito para baixo ou para cima, mas se eu Uhum, dosá-la agora, com certeza eu vou ter valores diferentes. Porque uhum. meu sono da noite anterior foi diferente, meu treino de domingo foi diferente. Então, assim, nós temos uma variação intraindividual que a gente não conhece. Se essa variação intraindividual já é grande, imagina a interindividual, certo? Então, assim, se a gente for comparar uma mulher com a outra, mais complicado se tornaria. Estes valores laboratoriais, esses exames, que são só números, né? Porque, Uhum. na verdade, eles colocam uma população dentro de uma faixa, mas se não Sim. houver ali uma Para ter uma avaliação clínica, referência, né? senão a gente não tem como. Então, vamos lá. Se eu jogo essa mulher sempre para os limites máximos, vamos pegar eu, que é o exemplo mais ético que eu posso dar, né? Não vou falar de nenhuma paciente. Eu sempre tive problema com ovário policístico. Eu sempre fui uma menina, desde nova, que tinha os cistos nos ovários, e quem tem ovário policístico produz muita testosterona. E aí eu sempre tive sempre tive problema, sempre tive problema com pelos. Meus Aham. pelos sempre foram grossos e grossos, não numerosos, mas grossos. Há uma deposição de melanina muito grande sobre os pelos, que a testosterona faz sobre isso. Por isso que os pelos da barba dos homens são bem São. Uhum. densos, duros, por essa deposição de melanina que a testosterona permite. Eu também, por ter SOP, fui sempre uma menina que sempre tive muita oleosidade de pele. Eu tô com asepsia, eu tô com pó anti-reflexo, tudo, porque eu tenho a pele naturalmente oleosa. Uhum. Além disso, eu também tenho níveis de DHT altos, naturais, que com a Uhum. SOP aumentou mais. E eu faço muita química no cabelo, né? Eu aliso o Uhum. cabelo, faço coloração no cabelo. Então, eu agrido muito a minha fibra capilar. E quando a gente repõe testosterona, o que que a gente faz? A gente mexe com pelo, a gente mexe Uhum. com oleosidade de pele e a gente mexe também com folículo capilar. Se Uhum. você jogar a Tati sempre para as faixas mais extremas dos limites superiores, ela Uhum. vai desenvolver massa Muito. magra, vai ter Uhum. libido, mas junto vai vir acne, vai vir Uhum. queda de cabelo, vai vir. Muitas mulheres têm alguns comprometimentos comportamentais, variações emocionais Uhum. em função destes hormônios, porque eles são neuroesteroides.
É normal Uhum. que eles alterem o comportamento, é esperado que eles alterem o comportamento. Tanto que a testosterona e o estrogênio já estão sendo estudados no tratamento da depressão e da ansiedade. Porque são Uhum. hormônios que agem sobre esses centros superiores. Então, Mari, dependendo da mulher, não é legal você deixá-la no teto máximo, não. Porque ela Uhum. vai viver nessa zona de insatisfação. Ai, doutora, minha Uhum. pele está muito oleosa. O que, que o médico vai ter que fazer? Vamos baixar um pouquinho essa testo, não vamos trabalhar tanto com essa testosterona. O estrogênio pode trazer um pouquinho do aumento da retenção, pode trazer alteração da fome. Então, se é uma menina que está passando por um processo de dieta e que tem um comportamento compulsivo, ele não vai encher essa menina também de progesterona e de estrogênio. Então, na verdade, como a gente não conhece muito essa variação intraindividual, o médico vai fazendo ao longo das consultas, por isso que é legal a gente, às vezes, concentrar num profissional. E eu sempre digo, Uhum. mas meu médico não explica. Pergunta. Eu encho os meus de pergunta. Pergunta, 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 pergunta. Não está segura, não está satisfeita, não é nenhuma ofensa que eu vou falar. Troca de médico. Vá para um médico que você se sinta segura, mas Com certeza. não saia de um profissional sem exauri-lo com as perguntas, sem fazer um bloquinho de anotações. Doutora, eu preciso que você me explique isso aqui. Doutora, eu preciso que você me explique isso aqui. Porque muitas vezes, quando chega no consultório, eu faço atendimento clínico. Eu pergunto, qual foi o último dia que você menstruou? Oi? Ninguém sabe responder. As pessoas, por mais que usem anticoncepcional, elas não sabem responder. Então, se a gente não se conhece, se a gente não sabe o dia que a gente ovulou, se a gente não sabe o dia que a gente sangrou, se a gente não sabe o que a gente está sentindo, como é que o médico vai, em 1 hora de consulta, conseguir preconizar o melhor medicamento? Por isso que os medicamentos hormonais, eles vão sendo ajustados. A partir do momento que a gente vai conhecendo a clínica desse paciente, esses medicamentos são ajustados. E aí, a primeira receita talvez não vai ser tão legal. A segunda e a terceira, a gente já acerta a mão melhor, né? E aí, Uhum. isso dentro da psiquiatria também. Quem trabalha com antidepressivo, quem faz medicação antidepressiva e ansiolítica sabe. Você não chega no psiquiatra e é o primeiro antidepressivo que vai funcionar. Geralmente começa ali com a fluoxetina, com a sertralina, né? O ansiolítico, né? E aí você vai aumentando dose, às vezes não dá, doutora, muita arritmia, tô sem dormir, tá me dando problema de estômago, e vai fazendo o ajuste. Então, os hormônios é a mesma coisa. Você vai fazendo as adaptações de acordo com o que o paciente vai apresentando nessas reconsultas. Por isso que não Uhum. dá para ir uma vez e usar uma medicação por 6 meses. Não dá. O Sim. ideal, O o ideal é o quê? ideal A cada 2 meses? 2 a 3 meses, quando o seu médico é Uhum. muito, 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 muito atencioso ali, entre Uhum. 2 e 3 meses. Mesmo quando Uhum. você esteja com implante. Eu tenho implante hormonal, E ficou sem áudio. voltou aqui. Foi. Eu coloquei Foi. que deu ali a alteração da bateria. Gestrinona, testosterona e oxandrolona. Eu tô fazendo a utilização desses 3 hormônios, né? Aham. Ele me pede exames mensais, E mesmo que eu não. Tati, o chip Hum. você fica por quanto tempo? Então, a gente tem os implantes absorvíveis e os não absorvíveis. Quando a Que gente você está tem que falando tirar. que tem que tirar, quando é não absorvível, você tira e ele pode durar até 12 meses, tá? Uhum. Quando é um implante absorvível, ele dura em torno de 6 meses. Agora, Uhum. se é uma mulher que treina muito, que tem uma vida física muito ativa, Com um é, metabolismo talvez mais acelerado, aí consome aquilo ali. 4 meses. Quatro Aham. meses, Mari, você talvez já não tenha mais testosterona ali. Por que que eu usei implante? Essa história de chip da beleza, que as meninas também muitas vezes Aham. confundem. O implante hormonal nada mais é do que a substância hormonal, a gente chama de micronizada. Por que micronizada? Porque ela foi dividida em partículas bem pequenininhas e ela formou tipo um pellet, tipo um tic-tac, que está comprimida Uhum. ali. E você coloca ela debaixo da pele e ela vai ao longo do tempo liberando essa concentração de droga. Pode ser uma liberação de 0,2 microgramas, miligramas por dia. E você fica coberta durante um período de tempo sem a necessidade de injetar, usar oral ou passar pomadinha. É São mais todo prático. é mais prático.
Em alguns casos, dependendo do hormônio que você está implantando, é mais seguro, porque Uhum. você evita o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Por exemplo, uma oxandrolona oral e uma oxandrolona implantada. A implantada é mais segura, porque ela não Uhum. passa pelo trato gastrointestinal e Uhum. não traz as alterações de enzimas do fígado que são importantes, né? Uhum. Então, Mas todas essas alterações hepáticas, geralmente, quando você tem ali o implante, você você não pode passa. ter essa. Entendi. Então, é um colateral a menos, Um digamos, né? colateral a menos. Uma Aham. comodidade a mais, que você Sim. não precisa ficar diariamente fazendo administração. Você mantém os níveis plasmáticos mais constantes. Então, essas flutuações não acontecem de maneira tão abrupta, porque se você esqueceu de tomar o comprimido ou você passou o dia da injeção, você tem uma variação muito importante. Mas essa Uhum. moda toda dos implantes surgiu quando a gente começou a implantar uma medicação chamada gestrinona. A gestrinona é uma medicação muito semelhante às progesteronas, né? E ela foi desenvolvida para um objetivo: impedir que mulheres que tinham endometriose é uma doença inflamatória do útero, que ele cresce para fora da cavidade uterina. Então, a mulher tem pedacinhos do útero no ovário, no intestino, na bexiga. A gente já encontrou até biópsias de endometriose no pulmão. O útero, ele descola e ele entra ali na circulação e ele se implanta lá no pulmão. O que que acontece? Quando a mulher menstrua, o pulmão entende que ele é um útero. O Uhum. rim entende que ele é um útero. E a mulher com endometriose tem sangramentos intensos, porque ela tem esse crescimento tecidual extracavitário. E, além disso, muita dor. Muita Muita dor. dor. Porque é uma doença inflamatória e muito algogênica. Então, mulheres que têm endometriose, Mari, não podem menstruar. Tem que cortar a menstruação delas, elas têm que Uhum. entrar em amenorreia. E a gestrinona foi então descoberta e desenvolvida como uma droga potencialmente amenorreica, que você usa 3, 4 dias depois, sua menstruação já está suspensa. Então, imagina que alívio para mulheres que podiam estar tendo a endometriose e se beneficiarem com o tratamento da gestrinona. E aí a Uhum. gestrinona foi usada tanto por via oral quanto por via vaginal e se descobriu que ela também podia ser usada por via subdérmica. Mas aí o que a gente observou nessas pacientes com endometriose que usavam gestrinona? Que elas tinham uma melhora da composição corporal, que elas diminuíam a quantidade de gordura e aumentavam massa magra. Uhum. Qualquer mulher não. As mulheres submetidas a treinamento físico e dieta, nada exacerbante, mulheres Uhum. saudáveis, mas que tinham só a endometriose, elas apresentavam um benefício da composição corporal. E aí começou a dizer que o quê? Que a gestrinona é o chip da beleza, porque quem usa Uhum. emagrece e tem massa magra aumentada. Mas, gente, a gestrinona é uma prima irmã da testosterona. Se você usar testosterona, você também fica sem menstruar. Tanto que a maior parte das meninas que usam texto falam assim, né? Ai, minha menstruação tá suspensa, minha menstruação tá suspensa. A testosterona inibe o eixo feminino. A gestrinona também inibe o eixo feminino. E o que que ela é? Ela é anabólica. Então, digamos assim, de grátis, né? De grátis veio uma melhora na composição Sim. Uhum. corporal. Só que não é Uhum. toda mulher que vai usar gestrinona, Mas a gestrinona, se você usar, você vai ter a menorreia. A você menorreia. vai ter amenorreia. A função da Aham. gestrinona é fazer um anti-estrogenismo no teu organismo, ela é Aham. antiestrogênica, Então, ela é diminui. utilizada também como um método contraceptivo? Não. Embora ela reduza muito a fertilidade, ela não é contraceptiva, tá? Entendi. Então, mulheres que estão implantando gestrinona, mulheres que estão implantando testosterona, usando testosterona, precisam usar método anticoncepcional. Não Uhum. precisa ser um método hormonal, não precisa ser uma pílula. Pode ser um Uhum. DIU, pode ser um Uhum. SIL, que é o Cailina ou Mirena, pode ser um DIU de cobre, pode ser um implante, o Implanon. Pode ser uma Uhum. pílula, pode ser um injetável, mas quem usa gestrinona e usa esteroide anabólico androgênico não está protegida da gravidez.
Eu Uhum, conheço várias mulheres que durante ciclos de testosterona engravidaram. E aí dá a uhum. novelinha lá, né? As filhas de Apsandrolona, né? Então, protejam-se, protejam-se. Há grande risco de engravidar, sim, tá? Aham. Ô, tá, eu sei que o pessoal, eu vim aqui dar uma catada aqui para ver se o pessoal tinha pergunta e tal. Eu sei que, eu imagino que seu horário esteja apertado, o meu também tá, É, mas deixa eu fazer uma última rapidinho. tá. Em relação à segurança da utilização de forma crônica dos hormônios, como é que tá isso aí na literatura, evidência? Ok. De Quando quanto em quanto tempo? Decidi começar a usar, vou num médico, vou fazer exames e tal, ver como é que tá tudo, comentar sobre alguns sintomas, né? Algumas queixas, e aí ter a troca, né? Porque eu acho que a decisão também não é sua, né? A decisão é uma decisão do profissional, baseado naquilo que você apresenta, né? Mas assim, é possível usar de forma crônica, ou a partir do momento que eu opto por utilizar hormônios, eu deveria ir a cada bimestre, a cada trimestre, refazer meus exames, ir no médico, acompanhar. Como é que fica bacana, assim, sabe, essa questão e Ótimo. qual é a segurança da utilização de forma mais contínua? A gente tem estudos já bem avançados em função de usos prolongados de alguns desses medicamentos. É óbvio que eu não estou entrando no quesito estético. Estético esportivo, a gente não Uhum, tem estudo para isso, né? A medicina não uhum, considera a testosterona uma medicação segura para fins estéticos esportivos, embora os médicos não estejam proibidos de prescrevê-las. É uma questão de uhum, Conselho Federal de Medicina, tá? Então, o uhum, ideal é o seguinte: você foi ao médico, identificou a necessidade do uso. Não vou nem entrar em qual necessidade. Identificou a necessidade do uhum, uso. O médico vai ter familiaridades com algumas formulações. Tem médicos que implantam, tem outros médicos que não implantam, porque, na verdade, exige uma habilidade cirúrgica para poder fazer isso, né? Então, às vezes, se o médico não trabalha muito com cirurgia, ele opta por encaminhar para um outro especialista. Mas, independente da forma que esse hormônio for entregue no seu organismo, você vai continuar sendo auditada, monitorada a sua saúde por dois em dois, três em três. Ó, o médico que eu trabalho, eu faço atendimento conjugado com um ginecologista médico do esporte. As nossas pacientes retornam ao consultório, na verdade, é telemedicina, né? É de 2 em 2 meses. Só pra gente fazer a uhum, lição de casa. E aí, Mari, como é que tá cabelo? Como é que tá uhum, clitóris? Como é que tá a voz? Melhorou libido? Quando é estrogênio, menopausa. E aí, os fogachos, o calorão, tá dormindo melhor? Porque essas variações, elas acontecem intradias e vão ser também intramensais, intermensais. E se você consegue, claro que você não vai pedir uma bateria de exames a cada 2 meses, mas os exames mais básicos para a gente ver uhum, como é que está a questão da saúde capilar, da saúde de pele, para questões que envolvem, que a gente nem falou, né? Questões lipídicas, porque esses hormônios podem aumentar triglicerídeos, podem reduzir uhum, HDL, podem aumentar LDL, podem uhum. mexer com tantas outras funções que a gente faz os exames mais básicos para a gente poder acompanhar. Se essa dose for suficiente, a gente repete. Se houver necessidade de redução de dose, a gente reduz a dose. Se houver necessidade de trocar o tipo de medicamento, a gente troca. A única coisa que não dá para fazer no caso dos implantes, né, é que a partir do momento que você implantou um implante absorvível, você tem que esperar os 6 meses passar É isso para que eu que. ia perguntar. Por Uhum, isso que a primeira vez que você chega no médico e põe o implante, Mari, ele vai colocar as doses mínimas para te conhecer. uhum, E é claro uhum. que durante esses meses que você vai fazendo esse monitoramento, essa manutenção, se o cabelo voltou aqui. Se o cabelo voltou? Voltou, né? Voltou, para mim voltou. Uhum, Se o cabelo começar a cair, ele vai trabalhar com alguma medicação que seja antiandrogênica. Então, assim, não precisa o incêndio todo pegar fogo no prédio inteiro para você chamar o bombeiro. Então, por mais que seja um uhum, implante absorvível, né? Ou seja, que a gente vai ter ali um tempão até esperar o efeito passar, durante o tratamento a gente tem como tratar os colaterais. uhum, É mais difícil do que o não absorvível, ou do que uma uhum. pílula que você para de tomar. Mas quando a mulher está em constante avaliação médica, bimestral ou trimestral, Mari, é difícil dar BO, viu?
A gente vai Uhum. fazendo os ajustes de dose e pode ser feito enquanto houver necessidade. A gente tem paciente de 65 anos com implante porque quer mandar bem ainda no sexo, quer ter vida sexual, Uhum. quer namorar, quer passear. E isso a gente já está conseguindo entender que a mulher está vivendo mais e ela quer Sim, viver melhor. Então, melhor. dá para fazer uso prolongado, sim, desde que o quadro de saúde esteja sendo avaliado. Sim. Então é. Ai, Tati, adorei. Gostei muito desse Vamos fazer bate-papo. outra? Vamos marcar outra? Vamos. Eu Ih, sou a super Pri tá aqui, oferecida. ó. Não, vamos fazer outra total. E eu ia pedir desculpa para todo mundo que tá aqui com a gente, porque eu dominei as perguntas, não deixei vocês Mas vocês fazerem outras você fez perguntas que eu tenho certeza que estão dentro dessas perguntas que foram feitas que as aqui. meninas Eu, tirariam, sem dúvida. eu sempre me disponho, Mari, de maneira bem verdadeira mesmo, para que quando não dá tempo de a gente responder as perguntas aqui, eu disponibilizo o meu inbox. Pode me mandar um inbox com a pergunta. Às vezes eu não consigo responder hoje à noite, mas amanhã de manhã na esteira eu consigo. Então, assim, as perguntas que Ah, não boa. foram respondidas podem me mandar inbox e também a gente pode fazer uma fase 2 aí, a gente puxa um outro assunto ainda Vamos, relacionado. vamos. Tá Então bem? vamos, sem dúvida. Eu também ia perguntar em relação à questão do treino. Ah, tem várias perguntas, não vou nem começar, porque eu já vou começar a anotar aqui, ó, porque minha memória não Tá. funciona. Será que é falta de É, hormônio, sabe? Minha pode memória é um ser, horror. pode ser. É, e aí, eu vou anotar algumas coisas assim em relação a essa necessidade, né, de também manter. É o que você falou, né? Não adianta muitas vezes você repor um hormônio se a pessoa não tem um sono adequado, uma alimentação bacana. Então, assim, é legal o pessoal entender que o hábito consolidar é o que eu bato muito no meu perfil, né? A consolidação de bons hábitos, né? A consolida. Eu acho que é a base da nossa casinha, É. ela tem que ser saudável, né? E aí a gente. E é que assim, ó, Mari, olha só. Vamos supor assim, um segundo. A tireoide. Opa! Ai, caí. Ih, caiu. Desculpa, caiu. Caiu aqui. Eu fui arrumar, caiu. Desculpa, gente. Perdão, tá? Pela indelicadeza aqui. É que eu fui colocar a bateria Nada. externa, que eu tava ficando sem bateria aqui. Ó. Já nos arrumamos. A gente vai. Voltei. Vou Olha só. deixar salva, gente. Vou deixar salva. Pode deixar, que o pessoal tá pedindo Ah, aqui. Vou deixar. tá. Ó, por exemplo, a tireoide. A tireoide é responsável por 30% do nosso metabolismo energético. 30% do metabolismo energético é dependente da tireoide. Agora, adianta ter uma tireoide funcionante? Não adianta. Ah, minha tireoide está em dia. Nossa, 30% do meu metabolismo está resolvido. Não, não é assim. Então, ao mesmo tempo, né, que a tireoide não está funcionando, ela está hipofuncionante, e aí o meu metabolismo cai. Mas também a gente não vai engordar 50, 20, 30 quilos por causa de um déficit tireoidiano. Então, muitas vezes, nós humanos colocamos uma expectativa gigantesca em cima de medicamentos, porque é só tomar, né, Mari? É só usar Uhum. e esperar acontecer. O treino e a dieta até passam por isso, mas as pessoas que treinam e fazem dieta sabem da contribuição que elas têm que ter em função dessa adesão. E com medicamentos, eu sou representante da classe dos medicamentos aqui, né? Então, Uhum. a gente fica muito chateado porque muitas vezes as pessoas dizem, ai, não funcionou comigo, mas assim, eu falo, meu amor, o medicamento, ele não tem como ser um milagre. Se você não tem um substrato para que ele possa agir, não há como você conseguir realmente ter ação. Se você não está estimulando o seu músculo para hipertrofiar, se você não está dando nutrientes suficientes para esse músculo crescer, a testosterona só vai trazer para você colateral. Só vai fazer cair Uhum. cabelo a gente tem, pele a gente tem, músculo a gente vai desenvolvendo, quantidade de mionúcleos a gente vai desenvolvendo. A síntese proteica, ela é limitada. Você não consegue sintetizar proteína muscular a hora que você quer. Então, não Uhum. adianta ficar aumentando a dose do hormônio esperando que há uma curva logarítmica. Não é isso. Sim. Então, nem todo mundo está preparado. Então, precisa criar esse ambiente hormonal para que quando o hormônio chega, Mari, daí, ó, só vai. É isso que a gente Aí sempre só vai. pede. Isso. Aí só vai. Legal. Que bom. Que bom. Tati,
Minha gratidão imensa a Ah, você. Obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Eu amei. Vou deixar salva e já vou marcar uma outra com a Tati. E aí vocês podem, de repente, no dia. Eu aviso, ó, deixa aqui as perguntas. Aí vocês botam lá todas as perguntas e aí a Tati vai respondendo aqui pra gente. Fantástico, isso. Tati. Muito obrigada. Obrigada, Mari, pelo convite. Adorei, novamente estar com você. Admiro muito seu trabalho e quero dizer que suas perguntas foram muito inteligentes, muito pertinentes. Que E bom. se todo mundo fizesse pergunta assim, a gente conseguiria fazer lives muito produtivas. E a sua foi muito produtiva. Que bom, Tati. Obrigada, tá? Um beijo. Fica com Deus, a gente vai se falando. Beijo, Tchau, gente. gente. Tchau, Obrigada. tchau.